Agradecemos ao senhor Walter. Dando sequência à programação, ouviremos agora o engenheiro agrônomo Merci Fardim, doutor em Geografia e mestre em Política Social, membro do Observatório das Águas e do Movimento Unidade de Conservação do Espírito Santo, que irá abordar o tema o papel crescente das consultorias privadas, o caso Ernest Young e a consultoria Alpeduc. Vou pedir licença a vocês para falar daqui, que eu preciso usar o computador, que tem umas informações que eu trouxe. Então, falarei daqui, né? Antes de ir à apresentação, né, eu gostaria de dizer assim, que aquilo que eu vou buscar abordar aqui é uma ideia que vem ocorrendo já há algum tempo, né, dessa tentativa de mercantilizar a natureza, e a ideia que está sendo disseminada de que a melhor forma de conservar a natureza é atribuindo um valor a ela. Seria uma forma de atribuir valor a ela e colocar para que as empresas tomassem conta, porque elas têm o know-how necessário e as condições necessárias para tomar conta da natureza e levar ao processo de preservação, né? Então, um pouco da minha ideia é tentar mostrar para vocês. Pode passar aqui. Tá. Tentar primeiro, de maneira geral, assim, generalizada, mostrar que empresas de consultorias que vêm se ocupando desse papel, né? De modelar, fazer modelos de preservação, onde os empresários seriam os atores principais desse processo de privatização, né? A Ernest Young são 4 grandes empresas de contabilidade empresarial que existem, a Ernest Young é uma delas, né? Só para citar um caso assim que envolve essas empresas de contabilidade, a PwC foi envolvida no caso que todos ficaram conhecendo das lojas americanas, né, de fraude nas lojas americanas. Ela é responsável pelo processo de contabilidade das lojas americanas, que levou aquele arrumo bilionário que afetou fornecedores, funcionários e uma série de outras coisas, né? Então, assim, são empresas dessa natureza. A Ernest Young é uma empresa que tem essa expertise e foi contratada para fazer um estudo de modelagem de concessão dos parques, né? Então, gostaria também de deixar assinalado que essas empresas, né, e aí todas elas, não somente a Ernest Young, elas foram obrigadas no Reino Unido elas tinham uma dupla função, né? Elas eram empresas que faziam contabilidade, tanto empresarial quanto para o setor público no Reino Unido, e também faziam consultorias, né, empresariais e também para o setor público. No Reino Unido elas foram convidadas a se desmembrarem por conta dos conflitos de interesses que haviam. Como que empresas constituídas para assessorar as empresas e o mercado empresarial passavam também a atuar junto aos governos na modelagem de modelos fiscais, né, regras de financiamento. Então, por uma série de fraudes cometidas, uma série de má administração e má função, elas foram convidadas a se desmembrarem no Reino Unido. Pode parecer que eu esteja fugindo do assunto dos parques, né?
mas eu vou tentar mostrar para vocês como que essa lógica posta nos parques, ela está presente dentro da administração pública e está presente nessa lógica de concessão dos parques capixabas, né? É esse um pouco o desafio que eu tenho aqui hoje com vocês, né? Pode passar, Valtinho. Foi, né? Deixa eu passar aqui. Então, no slide estão consultorias prestadas pela Ernst Young e por empresas semelhantes à Ernst Young no Brasil, né? E uma série de questões que foram sendo geradas, né? Uma série de fraudes empresariais, né, que beneficiavam quase que sempre o empresário, né? Uma consultoria, uma contabilidade feita por uma empresa de seguro no Brasil, no qual a SUSEP teve que multar a Ernst Young em mais de 1 milhão por não botar nos relatórios de contabilidade possíveis riscos que aquela empresa estaria colocada. Tem uma série de casos. Se a gente for buscar na internet, a gente vai ver uma série de atuações dessas empresas que buscam muito mais favorecer o empresário e o mercado do que, de fato, de resguardar o consumidor do que está sendo consumido ou do serviço que elas deveriam prestar, né? Então, e essas empresas dessa natureza começaram a atuar junto a em diferentes países aí, naquilo que muitos ficaram conhecidos como o capitalismo de desastres, né? Elas foram as empresas responsáveis por pensar a forma de recuperação de Nova Orleans nos Estados Unidos, mas recuperar tudo, reconstrução dos bairros, remodelaram toda a forma como o Estado atuava naquele determinado local, né? Quais foram os impactos provocados em Nova Orleans? E também a Ernst Young é uma das assessoras também na tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, qual que é a lógica que eu quero mostrar para vocês? Essas empresas atuam junto ao Estado, promovendo o processo de privatização e esvaziando o Estado de suas funções, e das funções de proteção ambiental, principalmente. E a lógica colocada é substituir onde existe Estado por empresas, né? Se apropriando do fundo do orçamento público. Esta é a lógica que eu quero mostrar que está por trás desse modelo empreendido pela Ernst Young para a concessão dos parques aqui. O que tem por trás dos parques, na verdade, você retira serviços públicos de determinados setores do qual os empresários podem se sentir atraídos, né? Canalizam os recursos que o Estado teriam para fazer a proteção para outros fins, né? Entregam na mão das empresas, e essas empresas se apropriam desses fundos e passam a implementar uma outra lógica empresarial. O que aconteceu em Nova Orleans e o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, onde essas empresas atuam, né? Você tem um processo em Nova Orleans de uma mercantilização da educação que existia já. Então, primeiro, né, no Rio Grande do Sul, que ficou conhecido quase de todos, você tem um processo de negligenciamento do poder público com relação aos serviços que deveriam ser feitos. Já vazou infinitos relatórios sobre os processos que o governo de Porto Alegre negligenciava as obras que tinha que fazer dos diques, das reparações que deveriam ser feitas, permitiu que se ocupasse terras que não deveriam ser ocupadas, né? E isso sobre consultoria dessas mesmas empresas, para explorar o próprio mercado imobiliário local, né? Em Nova Orleans, a anatomia da coisa é a mesma, né? O que se viu foi
um processo no qual as empresas prestam consultoria aos estados no sentido de tirar o estado de determinados serviços que deveriam gerar proteção ambiental e proteção às comunidades. Com a venda e com a atuação dessas consultoria, o Estado começa a se retirar dessas áreas, principalmente das áreas sociais, e mercantilizar o serviço. Nos Estados Unidos, na cidade americana, chegou-se a distribuir vouchers para as comunidades atingidas, né, para que a população procurasse escola por conta própria, né? Você distribuía um voucher, uma quantidade em dinheiro, e essas famílias procurassem escolas particulares que aceitassem o voucher e complementassem o resto da renda, né? Essas consultorias vão no mesmo sentido no Rio Grande do Sul. E qual que é a lógica que tem por trás, né? Elas modelam qual que deveriam ser o plano de recuperação, a quantidade, o montante de capital necessário, as obras que deveriam ser feitas, né? E começam a indicar as próprias empresas que seriam beneficiadas dessas próprias obras. E sobre uma lógica privada, não mais sobre uma reestruturação do Estado para que o Estado se preparasse para atuar frente a todos os desastres climáticos que viessem a acontecer no Rio Grande do Sul. É o contrário. Você cria um ambiente de negócio, para que essas empresas passassem a atuar se apropriando desse fundo público para fazer esse tipo de coisa, né? Então é isso que estão recebendo denúncias, né? Estão aparecendo denúncias constantes para o caso do Rio Grande do Sul, desses casos e casos dessa natureza. Pode passar. Então, eu já falei desse aí, já para passar? Então. E agora, um outro ponto das atuações dessas consultorias junto aos governos vem se revelando em dois grandes mercados que estão postos assim, que me levantam questões assim, né? De possíveis possibilidades de se colocarem nos parques estaduais, né? Que a Ernest Young vem se tornando referência junto aos empresariais na constituição de mercado de carbono, né? Ela tem um hub de projetos, construiu um prédio na COP, onde ela é responsável por um prédio, que é um hub de projetos de capitais, que busca fazer a relação entre empresários que teriam, que de uma certa forma mitigar as suas emissões de carbono, a comunidade amazônica, ribeirinha, indígena, que queiram participar desses negócios, e o próprio poder público, né? Então ela montou um prédio, né? Fez um acordo, né? Um contrato junto com o governo do estado do Pará, e vai intermediar essa relação entre empresas e pessoas que queiram de alguma forma investir nesse mercado. Como funciona? Como vem funcionando e como vem sendo o discurso da Ernest Young para a atuação das empresas dentro do mercado de carbono, né? As empresas que têm capitais abertos na Bolsa, em algumas áreas e para atingirem alguns mercados, precisam se conformar conforme a sigla ESG, né? Precisam ter um projeto que atenda às exigências dessa normativa ESG, que é social, ambiental e boas práticas de governança. Então, a Ernest Young mapeia essas empresas que precisam passar por essa adequação,
produzir esses documentos, busca recursos junto a fundos públicos que permitam com que ele crie ou financie essas ações, e buscam parceiros que queiram, de fato, implementar o processo de conservação, né? Muitos desses parceiros que queiram implementar esse processo de conservação já têm suas florestas em pé já. Às vezes são reservas indígenas, são comunidades quilombolas, que têm sua natureza já preservada, que por essa lógica eles conseguem, né, cumprir, né, dizerem que cumpriu com a regra de manutenção da natureza, financiando certos projetos e estabelecendo esse processo de apropriação dessas áreas, porque uma vez essas comunidades assinam um acordo com essas empresas, as regras de manutenção e uso daquelas florestas não são mais a que as comunidades têm, não há relação mais que eles têm com as comunidades, né? Isso não aparece em página nenhuma do documento que a Ernest Young apresentou sobre os parques, mas é algo que vem acontecendo, né? Chama atenção para esse questionamento, né? Além do uso que o Valtinho trouxe, teriam outras coisas por trás desse projeto da Ernest Young? É um questionamento que a gente teria que se fazer, se perguntar e passar a nos dizer que talvez esse projeto tenha ainda mais problemas, né? E a forma como ele foi conduzido, né, sem transparência, com ausência de debates, nos dá o direito de fazer esses questionamentos, né? Porque são documentos extremamente evasivos, que não revelam tudo o que querem, e existe no cenário nacional e mundial esse movimento para que se apropriem da natureza e atendam uma exigência que eles deveriam cumprir, que é essa, que eles têm que retirar da atmosfera tantas toneladas de carbono, as empresas poluentes principalmente, e eles estão procurando alternativas soluções a essas coisas que eles têm que fazer. E uma delas é essa: transformar parques, reservas florestais, né, utilizando o fundo público para manutenção de floresta, para fazer uma série de outras coisas, para cumprir uma exigência que o próprio mercado criou para eles próprios, né? Então seria no sentido assim de você levar o processo de mercantilização da natureza a um patamar ainda muito maior do que esse que a gente consegue perceber na aparência, assim, né? Na aparência é o uso para o lucro de quem coloca uma infraestrutura, mas tem todo um ativo, nas palavras do mercado que eles colocam, existe todo um ativo, né, natural ali, do qual eles querem se apropriar para outros fins, que é esse de manter a regra do mercado de carbono aí em pé, do jeito que eles acordaram, né? Pode passar hoje. Então, um dos questionamentos que eu deixo é esse, né? Por que uma empresa dessa natureza para fazer uma modelagem para esse fim no qual eles estão dizendo que é para a economia sustentável? Eu acho que tem mais coisa que não estão dizendo para a gente. Tem mais coisas que não estão dizendo para a gente, que é o que a gente vem questionando, né? Então, o contrato, né, o objeto do contrato é esse que está aí, né? É um contrato para modelagem de uma possibilidade de você explorar os parques comercialmente, né? Aparece muito no documento a coisa do turismo, né? Mas existe uma série de ações do qual existe um órgão que vai se apropriar e administrar os fundos que esses parques têm, que é uma coisa que a gente não teve tanto ainda o estudo e a revelar para vocês, porque também não daria para fazer isso nesse momento, mas que nos fazem questionar sobre isso que eu estou trazendo para vocês, que é a possibilidade de você explorar os recursos do parque para impulsionar outras coisas, outros mercados, né? Vou passar quando estou encerrando, né? Vou passar por último. Passa mais.
Eu gostaria de deixar uma coisa para vocês, assim, que existe grupos, né, um grupo principalmente ligado à Universidade de São Paulo, que estuda modelos de conservação ambiental e estuda, assim, o papel que as comunidades, os povos tradicionais têm no processo de internacionalização da proposta de conservação que veio para o Brasil. Porque é uma proposta que veio, né, lógico, atendia os objetivos da conservação, né, importantes, que devam ser mantidos, mas que se percebeu, e foi uma luta, né, principalmente dos povos tradicionais e dos indígenas, principalmente, que algumas comunidades conseguem conviver harmoniosamente com a natureza. Não são todas. Existe uma lógica de funcionamento dessas comunidades, existe uma lógica de conservação dessas próprias comunidades pela forma como eles entendem a própria natureza, né? Então, assim, eu estou encaminhando para deixar, assim, uma proposta, uma colaboração como proposta para que pensarmos em possibilidade de avançar nas coisas da conservação aqui, né? Seria muito mais nobre por parte da SEAMA se ela tivesse pensado os parques e usasse os recursos que estão na mão da SEAMA para dar suporte a essas comunidades, a estabelecer uma série de atividades que potencializasse ainda mais um entorno conservacionista desses parques. Não colocasse essas comunidades como única alternativa, como se propaganda, assim, que se propaga muito que a opção pelo PEDUC levaria a um processo de desenvolvimento e atingiria positivamente essas comunidades que estão no entorno, né? O que da nossa parte a gente está tentando mostrar que não é, né? O que existe vai ser uma apropriação dos recursos que ali existem para uma lógica empresarial de lidar com a natureza. As restrições dessas comunidades vão ser ainda maiores, né, por parte do próprio funcionamento das concessões do parque. E a lógica, o que na lógica deveria ser justamente o inverso, né? Se deveria usar recursos para que essas comunidades conseguissem estabelecer uma relação com a natureza no entorno com um processo de preservação ainda maiores. Os recursos deveriam ser usados para que essas comunidades tivessem fontes de recurso para além do parque, não é? Para além do parque, para que possa praticar turismo e outras questões, outras coisas, outras expressões culturais, porque eles são de fato o que mais colaboraram para o processo de preservação dos parques como estão. São séculos de convivência com a natureza da forma como estão, e só foi possível encontrar essa preservação em alguns lugares porque eles estavam lá, porque algumas comunidades estavam lá praticando a preservação, né? Então é um pouco isso. Pulo o último, né? Deixa eu ver que é o último aqui. Essa, né? É um pouco esse questionamento que eu queria deixar. Por que não usar os recursos para pensar uma relação de conservação e biodiversidade com essas comunidades, né? E não atribuir a essa, digamos assim, responsabilidade empresarial que eles atribuem à conservação da natureza da forma como eles vêm pensando, né? Não é atribuir valor à natureza que vai fazer com que ela seja menos acessível ou menos degradada, é o contrário, né? Você transformá-la num ativo de fato, aí sim que vamos ver uma corrida para a apropriação dela e uma retirada do acesso das populações da natureza, né? Eu acho, Valtinho, que com a proposta do PEDUC é um pouco o que a professora falou da UFRJ, né? Você exerce um controle ainda maior acessível, você impede que pessoas
aos parques, né? É o contrário. Você não democratiza o acesso ao parque, pelo contrário. Você vai elitizar o acesso aos parques e vai impedir que pessoas que hoje usam o parque deixem de usar os parques. Era essa a minha colaboração.